Os vetores são estruturas de dados indexadas em que todos os elementos da estrutura são igualmente acessíveis, ou seja, o tempo e o tipo de procedimentos usados para acessar qualquer um dos elementos do vetor são sempre iguais. Isso acontece porque o acesso aos elementos dentro de um vetor é um acesso indexado. A partir da indicação da posição ou índice de um elemento dentro do vetor, o acesso é feito a esse elemento de forma direta. Vamos aqui exemplificar formas de declarar vetores na linguagem de programação Octave. Vejam que os elementos sintáticos colchetes são os elementos que identificam a declaração de um vetor ou array. E isso é muito comum à grande maioria das linguagens de programação, utilizar-se dos colchetes para indicação de variáveis do tipo vetor. No primeiro exemplo, vamos declarar então um vetor vazio. Veja que entre os colchetes não foi especificado nenhum valor, portanto, o tamanho do vetor x é zero. Para retornar o tamanho de um vetor, usa-se a função length. Para identificar o tipo de uma variável, usa-se a função typeinfo. Veja que ao mostrar o tipo da variável x, temos que x é uma variável do tipo matrix. É o que é na realidade. Um vetor nada mais é do que uma matriz de uma dimensão. O vetor só tem tamanho. No segundo exemplo, vamos enumerar os valores do vetor. E essa enumeração pode ser feita usando vírgula ou não. Então veja que nesse caso o vetor x tem 4 elementos, que foram então enumerados aqui na declaração, sempre entre colchetes. Ressaltamos que os colchetes são os elementos sintáticos que identificam a declaração de uma variável do tipo vetor. Também podemos declarar um vetor usando uma sequência de números. A sequência que será gerada é sempre indicada por esses 3 elementos. Start, que indica o início da sequência, 1. O stop, que identifica o final da sequência, 10 nesse caso, e o passo 1. E quando o passo é 1, ele pode ser omitido. Veja que com essa mesma instrução conseguimos o mesmo resultado, uma sequência de números de 1 até 10 que serão armazenados no vetor x. A sequência pode ter o início diferente de 1. Aqui, a sequência de números geradas começa em 5, termina em 9, o que acabou gerando 5 números. E podemos comprovar com a função length do vetor x, que diz que o vetor x tem tamanho 5. O passo também pode ser diferente do padrão 1. Nesse caso, a sequência de números vai de 0, primeiro elemento da sequência, 18, último elemento da sequência, e o passo é 3, que acabou gerando 7 elementos em x. Veja que o tamanho de x é 7. O intervalo também pode ser feito usando valores reais. Nesse caso, a sequência de números vai de 0,5 até 1,5 em 0,25 em 0,25. Nesse nosso outro exemplo, a sequência de números vai de 10, primeiro termo, até 1, último termo, stop, e o passo é negativo, menos 1. Portanto, acabou gerando uma sequência de números decrescente. Outra forma de criar um vetor na linguagem de programação Octave é usar a função linspace. Para defini-la, temos que usar 3 parâmetros. No primeiro parâmetro, indica o valor do primeiro termo da sequência que será gerada. O segundo parâmetro identifica o último termo da sequência gerada. E o terceiro parâmetro identifica a quantidade de termos na sequência gerada. Daí o linspace vai pegar o primeiro termo e o último e a quantidade de termos e
e gerar uma sequência de números igualmente espaçados. Então veja, 1 até 10, 10 termos, passo 1. Espaçamento 1 entre cada elemento do vetor. Nesse outro exemplo, primeiro termo 1, último termo 10, 4 termos. Veja que o tamanho, então, do vetor x, 4 termos, o que acabou gerando um espaçamento de razão 3 entre essa sequência de números, né? 1, 4, 7 e 10. A razão, o espaçamento, pode ser definido aplicando as expressões que definem uma progressão aritmética. Então, você consegue definir a razão, o valor do espaçamento entre os termos da sequência gerada. Nesse caso particular, quando o primeiro termo e o último termo são valores iguais, o line space acaba gerando essa quantidade de valores, nesse caso particular, uma quantidade de zeros. Então, 10 números zeros. Se eu quiser criar um vetor com 10 números 1, coloca o primeiro termo 1, segundo, último termo 1, 10 termos. Então, gerou uma sequência de 10 números 1. Sempre indicando, veja, o tamanho do vetor x é 10, o tipo do vetor x é matrix. Vamos agora declarar um vetor enumerando os valores 3, 5, 0, 7 e 2. Então, o tamanho desse vetor é 5, tipo dessa variável é matrix. A individualização dos elementos dentro de um vetor se faz usando o elemento sintático parênteses. Vejam nesse caso. Eu quero que mostre o primeiro elemento do vetor x. Então, os elementos sintáticos parênteses para indicar um elemento dentro do vetor é basicamente uma particularidade da linguagem Octave. Na maioria das linguagens, utiliza-se o mesmo elemento usado na declaração de um vetor, os colchetes. Mas, particularmente, no Octave, usa-se parênteses para indicar um elemento dentro do conjunto. Observe também que o primeiro elemento de um conjunto sempre é posição 1. Também acontece, em grande parte das linguagens de programação, a indexação dos elementos dentro do vetor ser feita a partir de 0. No caso do Octave, a indexação dos elementos em um vetor é feita a partir de 1. Então, índice 1 indica o primeiro elemento do vetor x, que nesse caso particular é 3. O segundo elemento do vetor x é 5. O terceiro elemento do vetor x é 0. O quarto elemento é 7. E o quinto e último elemento é 2. Veja, se você tentar acessar uma posição fora dos limites do vetor, vai ocorrer um erro, ele vai indicar, nesse caso aqui, que a posição 6 está fora do limite do vetor, que é 5. Obrigado.